Opa! E aí, galera, beleza? Aula passada a gente viu o que era isomeria e vimos o primeiro tipo lá, né? Que viu que a gente dividia a isomeria em isomeria plana e isomeria espacial, né? Demos uma olhada em todos aqueles tipos da isomeria plana e deixamos a espacial para ver agora. A espacial a gente vai dividir ela em dois tipos também, né? Ela é subdividida em dois tipos. Hoje a gente vai ver o primeiro, que é a isomeria geométrica. Para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, tamo junto aí nessa luta, tá terminando, vamos continuar. Vamos começar aí lembrando lá, né? O que era a isomeria em si? A isomeria é quando você tem dois compostos que têm a mesma fórmula, o mesmo número de átomos, os mesmos átomos compõem eles, mas eles são diferentes de alguma forma. E a gente viu que era dividido em plana e espacial. A plana é aquela que a gente só montava a fórmula estrutural plana e pronto, a gente já conseguia ver a diferença. Lembram dos tipos? Ah, de função, de posição, de cadeia, metameria, tautomeria. Não lembra? Dá uma olhadinha lá na aula anterior, beleza? Aqui a gente vai falar da espacial. Mais especificamente da geométrica. Mas antes, o que é a isomeria espacial? Espacial. Espacial? O que é geometria espacial, para quem está estudando matemática também? É uma geometria em 3 dimensões, não é? É a mesma coisa. Enquanto a isomeria plana a gente conseguia representar só com a fórmula plana, a isomeria espacial é aquela que só pode ser explicada pela forma espacial, pela forma tridimensional. Então a gente precisa de uma visão 3D, né, do nosso composto, da nossa molécula, para a gente ver a presença ou não desses tipos de isômeros. A gente tem duas, como eu já falei algumas vezes, a gente tem a geométrica e a óptica. Na aula de hoje a gente vai ver a geométrica. Próxima aula, a gente vê o que se trata essa óptica. A geométrica, ela acontece em duas... Tem dois tipos dessa geométrica. São duas ocasiões, dois tipos diferentes aqui. Duas ocasiões diferentes que ela pode ocorrer. Ou ela ocorre em cadeias abertas e que tem uma dupla ligação no meio da cadeia. No mínimo uma dupla, né? Cada dupla possivelmente vai gerar isomeria geométrica. Ou em cadeias fechadas, cíclicas. Aí, em ligações simples. Como assim? Vamos por partes que a gente vai ver certinho. Primeiro, em compostos com dupla ligação. Eu falei muitas e muitas vezes para você que uma ligação simples permite rotação. Como assim? Você tem assim um elemento... Aqui tem o carbono, aqui tem o outro carbono. Sabe que eles estão girando. Pode estar fazendo... Ela gira bastante. Lembra que a gente fazia aqueles compostos? Tipo, por exemplo, esse composto aqui. Ou esse composto aqui. São a mesma coisa, né? É só essa ligação girando. Ela está girando aqui em volta, não tem problema. Só que quando você tem uma dupla ligação, vai impedir esse giro. Você tinha uma ligação simples, agora você tem uma dupla. Aqui, ó. Tá prendendo assim os carbonos. O que acontece se você girar? Não gira, ó. A ligação de baixo impede. Se você girar mesmo assim, ó, embaixo, quebrou essa ligação. Girou para cá, quebrou essa ligação. Não dá, né? Então, quando você tem uma ligação dupla ou tripla, você não tem como girar. Isso aí fica parado. E por que eu falei só dupla e não tripla? Já vamos chegar lá. Então, você precisa aqui de compostos em cadeia com dupla ligação. E você tem mais outra coisa. Quer ver? Um exemplo aqui. Vamos fazer dos mais simples possíveis.
isso aqui, né? O elemento mais simples possível, esse aqui. Esse aqui é o eteno. Nesse composto aqui, não faz a menor diferença. Esse aqui não tem essa isomeria geométrica, né? Mas, se você tiver, por exemplo, esse composto aqui, esse aqui, a gente encontra ele de duas formas. Ó. Ele pode estar assim. E se a gente tiver esse aqui, é um composto diferente, né? Você tem aqui os dois carbonos grudados. Em um deles aqui você tem metil para cima e metil para baixo. E no outro você tem os dois metil para cima. Por mais que isso aqui nada mais seja do que esse composto aqui. Opa. Não, peraí. Ficou meio fora de lugar, né? Assim, não... Esse composto aí nada mais é do que isso aqui. É um CH3 dupla... Opa, dupla não. CH3 dupla não existe, né, galera? CH3 é simples. CH3, CH dupla, CH, CH3. Né? Esse aí é o 4 carbonos buteno. Na verdade, o 2-buteno, ou mais certo, but-2-eno. Mas existem dois tipos. Veja, isso aqui tem CH3 para cima e CH3 para baixo. Esse outro tem CH3, os dois CH3 para cima. Consegue ver que faz diferença? Agora, essas ligações não giram. Faz diferença se o CH3 está para cima ou se ele está para baixo. São duas coisas diferentes. Ah, e então significa que se eu tiver esse composto aqui, ó, aproveitando esse aqui, isso aqui é o terceiro isômero? Não, não é. Esse aí é a mesma coisa que aquele que tem o CH3 para cima. Ó, CH3 para cima, CH3 para baixo. O que faz a diferença é você ter ou os dois para o mesmo lado ou os dois para lados opostos. E isso faz diferença. Isso é a isomeria geométrica. Então, quais são as condições para a isomeria geométrica? Nessa aqui, que a gente falando da cadeia com dupla ligação, a gente tem que ter uma ligação dupla entre carbonos. E cada carbono que faz parte dessa dupla tem que ter dois ligantes diferentes entre si. Ah, eu preciso que os dois ligantes de um sejam diferentes dos dois do outro? Não. Eu preciso que eles sejam iguais entre si? Também não. Eu preciso que os ligantes de um carbono sejam diferentes entre si. E os ligantes do outro também. Então, eu vou só trabalhar aqui com... Vou só trabalhar com uma dupla ligação e com 4 substituintes, 4 ligantes ali. Para ficar mais fácil para a gente ver. Como que a gente dá nome para isso aí? A gente já vai ver direitinho. Vamos já fazer mais exemplos. O nome vão ser 2 nomes aqui. Ou cis ou trans. Cis vai significar igual. A gente vai ter os dois iguais no mesmo plano. Ou os iguais ficam para cima, ou os iguais ficam para baixo.
Trans são ligantes diferentes, então eles vão ficar alternados, ou iguais, né? Iguais sempre alternados, um para cima, outro para baixo. Mas isso aqui, essa é a nomenclatura antiga, que se usava bastante. Hoje em dia a gente só usa isso aqui para elementos que sejam dissubstituídos. Como assim? Elementos em que a gente vai ter isso aqui, ó. C dupla C, aqui tem R, aqui R', dois radicais diferentes, e aqui R e R'. E C dupla C, R, R', R', R. Quando a gente tiver os mesmos ligantes em cada um dos carbonos, ó, esse caso aqui, ó, a gente tem ligantes iguais no mesmo plano. Seria o isômero cis. E esse aqui, esse outro aqui, ó, eles estão opostos. Esse com esse com esse. São isômeros trans. Por causa desse nome que que é um pouquinho antigo e que a gente ainda usa quando a gente está falando aqui de dissubstituídos, né? Que a gente chama essa isomeria geométrica também de isomeria cis-trans. Se você ouvir falar em isomeria cis-trans, saiba que estamos falando da isomeria geométrica. Só que não é necessariamente assim, né? Se a gente tiver, por exemplo, isso aqui, daí aqui tem hidrogênio, aqui tem iodo, aqui tem cloro e aqui tem bromo. Isso aí, qual que vai ser o cis? Qual que vai ser o trans? Né? Como é que eu falo que está junto, que está separado? Daí a gente tem essa nomenclatura nova, mais nova aqui, que é a mais usada hoje em dia, que é Z e E. Tá? Isso aí vem do alemão, eu não tenho a menor ideia como que se fala isso de verdade em alemão. Tipo, zusammen, que significa tipo juntos, tá? Z vai significar junto, e E é entgegen. Sei lá como é que fala isso aí. Opostos. Né? Seria o equivalente. Antigamente a gente chamava esse Z ainda de cis e o E de trans. Aqui, essa é a nomenclatura que a gente usa. Pode usar no lugar de cis e trans também, mas a gente vai falar que os ligantes de maior número atômico estão no mesmo plano. Isso é Z. E os ligantes de maior número atômico em planos opostos é o E. Isso, então, a gente só está considerando o primeiro átomo na ligação ali. No exemplozinho que eu tinha dado, a gente poderia ter... Como é que era? Era HI e ClBr. HI, ClBr. A gente poderia ter esse, assim como a gente poderia ter esse aqui. HI, Br, Cl. A gente compara daí os ligantes de cada um dos carbonos. Né? O carbono 1, que a gente está chamando aqui, está pensando como carbono 1, tem H e tem I. H tem um número atômico menor do que o I, certo? Então a gente vai chamar de Z aquele que tiver o maior número atômico junto com o I. O maior número atômico para baixo, no plano do I. Quem que é maior? Cl ou Br? O Br é maior. Né? Isso aqui, os dois estão lá na família 7A, que é assim, F, Cl, Br e AT. Então, ó, o I é o maior de todos, não importa. O que importa é comparar o Cl e o Br. Br é maior que o Cl, então o que o Br tiver junto com o I, esse aqui vai ser o Z. O equivalente ao cis.
E o outro aqui, quando o Cl está junto com o I, o Br está oposto, esse vai ser o isômero E. Beleza? Isso aqui são haletos, né? Temos halogênios ligados aqui num hidrocarboneto. Então, ó, bem simples. Eu já dei exemplos em tudo que é canto. Ó, se a gente tiver isso aqui, esse aqui é cis ou é trans? É E ou é Z? Não é nada, né? Olha só, não tem isômeros aqui. Esse C está ligado em dois Hs, não faz diferença. Você tem aqui esse composto, o C do lado de cá só tem H, então não faz diferença o que está para cima e o que está para baixo. Então ou você tem Br com H e CH3 com H, ou Br com H e CH3 com H. Não faz diferença, você tem que ter os dois substituídos. Então, ó, agora esse aqui, esse existe. Esse aqui a gente tem, nesse aqui a gente tem isomeria. E pode ter um composto enorme. Esse jeito aqui é o jeito que a gente representa dando ênfase na dupla ligação, né? Isso aí seria a mesma coisa que a gente fazer a fórmula plana dele, na verdade, é isso aqui. Veja que aqui na fórmula plana, Opa, faltou um H aqui. Não parece que tem essa isomeria. Por isso que é a isomeria espacial. A gente tem que imaginar a estrutura espacial dele. Tem que dar ênfase aí. Tem que dar ênfase nessa dupla. Então esse aqui, ó, é um buteno. Na verdade, ele é um 3-bromo, 2-buteno. 3-bromo, but, 2-eno. Beleza? Ó, essa aqui, tomar bastante cuidado. Aqui a gente não está falando de cis e trans. Aqui, esse aqui é trissubstituído. A gente tem três coisas diferentes. Esse e esse. CH3 a gente tem duas vezes. Esse aí é o E ou é o Z? Que é um bromo, que é o 3-bromo. Opa! Falei errado, hein? Esse não é o 3-bromo coisa nenhuma. Esse é o carbono 1, 2, 3, 4. Ele é o 2-bromo, 2-buteno. 2-bromo, but, 2-eno. Cuidado aí. Viu que até eu me confundo às vezes. Tome bastante cuidado nisso aí. Como é que eu sei qual é o E e qual é o Z? E é de oposto, Z é de junto, né? De junto, sei lá. Então, como que é? Ah, quando a gente tiver os dois CH3 juntos, é Z? Será? Qual que é a regra? É Z quando estão juntos os menores e os maiores. E E são opostos quando os maiores estão em lados opostos, assim como os menores estão em lados opostos. O que é maior? É H ou é C? É C. Esse aqui é o maior. O que é maior aqui? É C ou é BR? É BR. Então, esse aqui é o isômero Z, de junto. Não vai estar junto quando tiverem os dois CH3. Muito cuidado, tá? Por isso que a nomenclatura lá cis e trans a gente já não usa tanto, só usa quando está dissubstituído. Então esse aqui é o Z e o E seria esse aqui.
Esse aqui é o E. Beleza? Agora, se, aproveitando os mesmos compostos, aqui eu tivesse um BR, e aqui em cima um CH3, ó, agora isso aqui é o nosso trans, porque a gente tem um BR para cima, um BR para baixo, um CH3 para cima, um CH3 para baixo. E esse aqui seria o cis, se tivesse o BR aqui, né? Os dois BRs para baixo, dois CH3 para cima. Ou dois BRs para cima e dois CH3 para baixo. A molécula como um todo pode girar. Esse aqui seria o cis. Beleza? Essa foi a primeira parte. Mas a gente também tem, eu falei, em compostos cíclicos. Ah, cíclico com dupla? Não, senhor. Cíclico só com simples. Porque a gente precisa que dois carbonos que a gente esteja avaliando tenham ligantes diferentes entre si, né? Dois ligantes diferentes em cada um. Então a gente tem que ter um ciclo em que a gente vai ter que ter pelo menos dois carbonos que a gente esteja avaliando tenham dois ligantes diferentes neles. Por que o ciclo aqui dá problema também? Vamos fazer um ciclo simples com 3, ó. Fica esse triângulo. Como cada mão minha fosse um carbono e aqui em cima, na união das tampas, tivesse o terceiro carbono. Ligação simples gira, né? Então vou girar isso aqui. Ou gira todo mundo junto, ou acontece o quê? Se só girar um, quebra. Então é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa do anterior. O ciclo vai impedir esse giro livre. Tá? Nomenclatura igualzinho. A gente vai usar cis e trans se for de substituído e vai usar E e Z para tetra substituído. O que seria isso aqui? A gente tem um ciclo assim, ó. Lembra o que significa esse quadrado? Seria algo assim. Se a gente só completasse com H, seria aí um ciclo butano. Vou fazer com os Hs aqui. Então, vamos colocar. Se eu colocar, por exemplo, H aqui e H aqui, não faz diferença aqui nesse carbono. O que está para cima, o que está para baixo. Agora, se eu coloco aqui CH3 e H. E aqui eu coloco CH3 e H. E aqui eu vou colocar tipo H e H. Veja que entre esses carbonos de cima, eu tenho ligantes diferentes. Eles estão presos ali, não dá para girar. E daí eles vão estar. Pensa nesse quadrado aí, como se você estivesse olhando ele de cima, assim, como se fosse a sua mesa, o quadrado. Então a gente pode ter, né, aqui, esse quadrado, a gente pode ter, vamos imaginar que o H é vazio, tá? Ou a gente tem os dois CH3 para cima, ou a gente tem os dois CH3 para baixo da mesa, ou a gente tem eles trocados. Assim ou assim. Bom, para cima ou para baixo é a mesma coisa, né? A gente só vai girar a mesa de ponta cabeça. Assim, eles estão invertidos, já não é a mesma coisa que os dois para cima e os dois para baixo. E assim, é igual o outro jeito de inverter, né? Só virar de ponta cabeça. Então, se a gente tiver na ligação ali, ó, CH3 com CH3, os dois para cima, os dois para baixo, isso aí é cis.
Se a gente tiver... Lembra que isso aqui é a mesma coisa. E a gente não precisa representar os H. Se a gente tiver um CH3 para baixo e um CH3 para cima, isso é trans. Beleza? Ah, e se eu tiver, por exemplo, o Cl aqui. E aqui um Br. Qualquer coisa que tiver substituído. Pode ser N, pode ser o que você quiser. Tá? ClBr. Daí a gente vai ter que ver se é E ou é Z. Junto ou oposto. O que é maior? O Cl ou o C? O Cl é maior. O que é maior? O Br ou o C? O Br é maior. Então aqui a gente tem um maior para cima e um maior para baixo da mesa. A gente tem um para cima, um para baixo, isso é oposto. Então a gente vai pôr E de oposto. Eu sei, vem lá do alemão, lembra? Se a gente tiver o Cl aqui para baixo e CH3 para cima, agora os maiores são Br e Cl. Temos os dois maiores para baixo, isso é Z, de junto. Beleza? Agora uma outra coisa. Veja só. E se eu tiver aqui o mesmo quadrado lá, mesmo ciclobutano. E nesse aqui eu tenho Br e tenho H. E nesse, na outra ponta, eu tenho Cl e H. Aqui tem isomeria ou não tem? Tem, galera. Tem sim. Imagina que você está vendo a mesa. O quadrado aqui é uma mesa. Não importa em qual das pontas. Ó, se tiver em pontas opostas, mesmo assim, você pode ter os dois para cima, os dois para baixo, ou em pontas opostas. O que isso significa? Significa que, na verdade, a gente pode ter vários isômeros geométricos dentro de um mesmo composto cíclico. A gente pode ter geométricos avaliando ângulo a ângulo. A gente pode ter entre esses dois, entre esse e esse, entre esse e esse, e qualquer combinação de dois a gente pode ter isômeros geométricos entre eles. A gente vai trabalhar a nomenclatura aqui só de 2 a 2, tá? Só pensando em cis trans ou E e Z. Beleza? Por que a gente vê essa diferença? Por que não é tudo o mesmo composto? Qual que é a diferença que a gente vai ter? Uma coisinha para cima, outra para baixo? Pois é, galera, tem diferença sim. Tem bastante diferença nas propriedades físicas. Um isômero várias vezes tem um ponto de fusão bem mais alto, ponto de fusão e de ebulição bem mais alto que o outro. Pode mudar até a densidade. Qualquer propriedade física pode estar alterando aí. Tá? Já as propriedades físicas quase sempre são alteradas. Às vezes é pouco, às vezes é bastante, mas quase sempre é alterada. A propriedade química, muitas vezes são alteradas, mas existem vezes que não. Você vai lá ver, um ácido X, ele vai desidratar com água. O outro composto lá, se ele for cis, ele desidrata. Se ele for trans, não desidrata. Então isso aí é tudo caso a caso. A gente vendo lá reações, a gente vai aprender algumas coisinhas que vai fazer diferença aí, essa isomeria. Beleza, galera? Então era isso aí que tinha para falar sobre a isomeria geométrica. Espero que você tenha entendido que o que a gente precisa é ligação dupla. Ou ligação dupla em que cada um dos carbonos tenha mais dois ligantes diferentes entre si. Se for os mesmos em qualquer um dos dois carbonos, fica o mesmo composto, não tem isomeria. Ou ligação dupla, ou no lugar você pode ter um ciclo, que também vai impedir de girar. Beleza, galera?
É isso aí, tá? Na próxima aula a gente termina essa parte de isomeria. Vamos lá ver a isomeria óptica. Depois a gente faz mais uns exercícios, vamos fazer uns exercíciozinhos aí sobre essa parte de isomeria. Beleza? Então, vai lá, acessa o site da Cultive, pega o material, vai estudando, não deixa a dúvida para trás, acessa lá o fórum de discussões, vamos trabalhar isso aí direitinho, tá? É com trabalho duro que a gente chega lá no final, que a gente pega o resultado que a gente quer, beleza? Então é isso aí, valeu pela atenção, galera, e até a próxima. Fui!